Olá pessoal, bem-vindos a mais um protocolo facial. Já vou conversar com vocês a respeito da pele, das queixas da minha paciente, mas antes já quero mostrar uma coisa muito importante, gente. Eu utilizei essa espuma de limpeza da linha Dermacos da Tulipia, inclusive eu amo ela, só que ela vem com essa esponjinha de silicone na ponta e pode ser utilizada tanto em cabine quanto para indicação home care. No caso, se a paciente for utilizar sozinha, né, fazer um uso individual, ela pode utilizar essa esponjinha, né, para facilitar ali a aplicação, massagear o rosto, às vezes de 2 vezes na semana, enfim. Agora, quando eu tô trabalhando na minha sala ali para procedimentos mesmo de uso profissional, aí eu nunca passo essa esponjinha, tá, de silicone no rosto da paciente, tá bom? Porque não é um material ali que eu consigo colocar numa autoclave ou somente o uso de um álcool não vai esterilizar, né? A gente sabe que o álcool ele desinfeta, então tome esse cuidado, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse protocolo, gente, é um protocolo focado nas queixas dela, que eram que ela me relatou ter oleosidade na zona T, ela tinha algumas acnes que vinham mais às vezes no período menstrual e também algumas manchinhas que a gente chama dentro ali da estética, né, na parte da saúde, de HPI, que são hiperpigmentações pós-inflamatórias. Então esse protocolo ele foi pensado para suavizar, para trazer ali um efeito e um resultado satisfatório para ela. E a gente incluiu, vocês vão ver aí, o uso do ultrassom de 5 MHz da HTM, que eu gosto muito, para melhorar essa cicatriz e essas manchinhas também. Então, por que eu escolhi essa espuma de limpeza da Tulipia, dessa linha que eu sou apaixonada? De todos os sabonetes da Tulipia, eu acredito que o Damarese e o Dermacos são os meus preferidos. E o Dermacos, ele conta com a gluconolactona. E eu sou, assim, simplesmente apaixonada pela gluco. Ela é um polihidroxiácido que tem uma ação antioxidante, reduz linhas de expressão também. E ela faz uma esfoliação suave na pele. E ainda, né, por ela ter uma porcentagem de 10%, atua principalmente com uma ação hidratante, apesar de ser um tipo de ácido ali, né? A gluconolactona ela atua também com essa função antioxidante e hidratante. E pela pele da minha paciente ser um pouquinho sensível, eu utilizei essa espuma de limpeza, passei bastante. Ela conta também com niacinamida, com outros ativos como resveratrol, enfim, que vão justamente contribuir combatendo o estresse oxidativo. Tem um sensorial, uma fragrância muito gostosa e vão ter vários efeitos benéficos ali para a pele para limpar suavemente, além de ter uma tecnologia Syndet com tensoativos mais naturais e menos agressivos à pele. E normalmente, quando a gente faz algum protocolo, a gente entra com a parte da esfoliação, seja ela enzimática, física, química. E pela pele da minha paciente ser uma pele mais sensível, que eu observei ali no momento, e era a primeira vez, né, que eu estava atendendo ela, e justamente eu optei por um sabonete que tinha gluconolactona, que ela faz uma esfoliação. Eu sei que é uma esfoliação leve, mas faz. Eu optei por não fazer, tá, esse tipo de esfoliação. Eu quis mais trazer efeitos regeneradores, hidratantes e melhorar ali o que tava sendo ruim, né, pra ela, que ela me relatou, que era a questão mesmo das manchinhas de acne e da oleosidade. Então eu vim aplicando esse sérum, que ele é um sérum dermoprotetor da Tulipia, o Resiliência. Ele justamente vai trazer alívios ali pra pele. Ele tem aloe vera, tem também calmaline, depantenol, e ele é um sérum para cicatrização. Ele recupera e regenera a epiderme, além de ser um sérum que dá pra gente fazer ionização, entrar em conjunto ali com a eletroterapia, tá? E um sérum justamente também com uma proposta hipoalergênica. E ele hidrata profundamente a pele. É um sérum assim que eu uso até de uso diário em mim, que eu sou apaixonada por esse sérum. E ele vai trazer também uma ação umectante, tá? Em seguida, eu venho com o gel neutro, que é o gel condutor da Vedis. Esse aqui eu uso, que eu sou apaixonada justamente pra gente trabalhar ali o ultrassom de 5 MHz. E aí eu aplico por toda a extensão do rosto. Lembrando que eu sempre faço uma ficha de avaliação, então por isso que eu coleto esses dados importantes, questões de histórico clínico, justamente para
mesmo trazendo assim protocolos diversos aqui no canal, para focar no que a cliente tem queixa, para trazer coisas específicas ali, isso é um protocolo personalizado. Inclusive, quando eu entro também com o uso de alguma eletroterapia, aqui no caso ultrassom, né, da HTM, a gente sempre vê se ela não tem alguma contraindicação, que isso é muito importante, tá bom? E lembrando que sempre quando a gente for utilizar ultrassom, é imprescindível que vocês utilizem um gel condutor, tá bom? E aí eu fui aplicando no rostinho dela, eu aviso, né, antes de aplicar, já que o gel ele normalmente é mais geladinho. E eu coloquei, gente, no protocolo justamente para trabalhar ali as manchinhas causadas pela acne. E o ultrassom, esse que eu tô utilizando, ele é prático, ele é versátil e ele é um ultrassom especialmente para tratar regiões da face, tá bom? Então não é o ultrassom que a gente usa para tratar flacidez, gordura localizada, celulite, porque ele é diferente, tá? E ele é específico então para a região da face. E as principais indicações dele é justamente para trazer um reparo tecidual, trabalhar rejuvenescimento, ele ajuda também na permeação dos ativos, ele atua melhorando também a permeabilidade da membrana, né, trazendo uma vasodilatação, um efeito mais cicatrizante e melhorando mesmo o aumento da elasticidade da pele, né, trazendo uma pele muito bonita. E como tudo, tem contraindicações, por isso que eu falei que é importante a gente sempre prestar atenção. Ó, algumas das contraindicações para vocês ficarem de olho. Pacientes cardíacos, gestantes, a gente também não pode usar. Paciente que tá com alguma infecção aguda, tumores, até um adendo aqui, eu falei gestantes e até pacientes que estão, né, mulheres que estão pretendendo engravidar, justamente porque às vezes a gente não sabe que tá grávida e já está, mesmo ainda não sabendo, né? Quantas mulheres falam, ai meu Deus, eu fiz tal coisa e não sabia que estava grávida. Então, sempre perguntar isso para paciente. Também a gente não pode fazer essas aplicações em pacientes epiléticos e também com algum dispositivo eletrônico implantado, tá? Por exemplo, pacientes que têm marcadores de marca-passo, tá? Implantado. E aí a gente vai fazendo esses movimentos. E o bacana é que o equipamento ele vai trazendo o tempo certinho de cada hemiface. Então a gente vai trabalhando região frontal ali na testa, zigomático, vai trabalhando de um lado depois do outro, região ali do mento. E o que eu relato sempre para as pacientes é que elas vão sentir ali somente um morninho, não vai ficar quente, enfim. Isso que é legal desse ultrassom, é que também a gente dá para tratar, eu não faço esse tipo de tratamento, mas é um bom investimento para quem faz tratamentos de melasma, porque a gente sabe que, por exemplo, a radiofrequência, quando o paciente ele tem melasma e flacidez, a gente trabalha radiofrequência bastante em flacidez tissular, né, facial, só que se a paciente ela tem melasma, já não pode vir com a radiofrequência. E aí, esse ultrassom de 5 MHz, como ele atinge tanto o epidérmio quanto a derme, dependendo do protocolo que você for fazer, aí a gente já consegue trabalhar, né, melhorando ali a elasticidade, estímulo da síntese de colágeno e também melhorando essas manchinhas. E uma outra dúvida que vocês podem ter é como que faz para ter esse equipamento, de que forma a gente compra, se ele vem junto, enfim. Esse aplicador de 5 MHz, né, desse ultrassom, ele vem separado. E para você utilizar ele, você precisa de um outro equipamento da HTM que chama Sonic Compact. Sonic Compact, acho que é assim. E o Sonic Compact, ele é um equipamento justamente para trabalhar ultrassom e outras terapias. Só que o Sonic Compact Max, que ele vem ali com a abertura, a entrada, na verdade, para você colocar ali o aplicador facial, tá bom? E aí, dica da Thaís aqui, você que é profissional, para você tirar o gelzinho que fica, né, em excesso, primeiro eu passo uma espátula com muito cuidado, muita delicadeza, para tirar o excesso, porque eu falo que fica uma meleca quando a gente passa direto o algodão para tirar esse gel, gente. Então, primeiro eu tiro o gelzinho com a espátula, coloco ali num algodão quadrado e aí descarto, jogo fora. E aí depois, com o algodão bem umedecido, a gente vem e
retira o restante que ficou na região ali tratada. E sabe o que é legal também desse ultrassom? É que ele tem várias oportunidades da gente trabalhar. Para peles que precisam ali de um rejuvenescimento, para permear ativos, para trazer reparo tecidual, né, cicatrização. Então, para quem tem às vezes cicatriz de acne, você fazer ali algum protocolo para tua paciente, às vezes entrar com microagulhamento e numa outra sessão trabalhar o ultrassom em conjunto, enfim. Além de ser um ultrassom também muito utilizado para tratamento de pós-operatório, tá? Inclusive eu tenho uma amiga, Letícia Stephanie, que ela tem e ela usa bastante. Ela gosta, né, muito de utilizar esse ultrassom, porque ele auxilia, então, nessa cicatrização, né, e melhorar mesmo e aí aumentar, né, essa síntese na pele, melhorar a oxigenação e fazer essa regeneração que o tecido precisa, principalmente na incisão ali, onde foi feito o procedimento, de fato. Aí a gente tira tudo. E aí eu apliquei esse tônico, que eu sou apaixonada, que é o tônico Life C da Tulipia. Eu confesso que eu não uso assim tanto tônico, mas eu gosto muito desse e da Marese também. Eu acho que eles trazem um efeito bem gostoso, refrescante para a pele. E o tônico Life C, ele conta com extrato de pêssego, tem também derivados da vitamina C, bem gostoso. E aí, gente, eu vim aplicando essa máscara de quartzo verde, que é da Flare. Infelizmente, a Flare não existe mais, né? É uma marca que eu gosto muito, mas eles estão presentes aí agora na Rave Cosméticos, né? Que era a mesma empresa. Mas eu acredito que em muitos lugares a gente ainda encontra essa máscara, às vezes não tem muito lugar que tem estoque, enfim. E é uma máscara justamente que atua a nível celular, hidrata, aumenta a nutrição também da pele. E é uma máscara que dá um efeito, gente, glow tão maravilhoso que eu sou apaixonada. E essa máscara, ela conta ainda com vitamina C, café verde, e ela aumenta a regeneração celular, então é tudo que a gente quer para esse protocolo também, além de hidratar a pele. Ela tem uma fragrância, assim, muito gostosa, e fora que a cor dela é linda, né? E aí eu aplico, vou fazendo uma massagem também. Aproveitei para fazer uma aplicação no pescoço. E aí eu tirei o travesseiro e deixei a minha paciente também com essa almofada da Beleza 10, que é uma almofada massageadora. Faz muito sucesso com os meus pacientes. Muitos deles até dormem nesse momento. E aí eu tava procurando só alguns produtinhos que eu ia utilizar também para finalização desse protocolo. E, ai gente, tudo de bom, né? Esse momento relax de massagem. E aí eu utilizei o combinho de esfoliação da Sweet Lips, né, da Tulipia. E aí, como ele é mais... ele tem tipo um farelinho, eu gosto de misturar um pouquinho só do gloss de Tutti Frutti nele, pra ele ficar com uma textura onde a gente consiga pegar melhor com o uso ali do cotonete. E vou fazendo a aplicação. E aí, eu aproveitei que enquanto a máscara ela ia terminando de agir, eu fui fazendo essa esfoliação nos lábios. Depois, cuidadosamente, eu retirei. E a gente já sente, assim, a pele dos lábios muito mais macia, porque ele conta com manteiga de karité, óleo de coco e óleo de jojoba. E é um produto que é zero glúten, tá? E aí depois eu peguei um algodãozinho e fui retirando toda essa máscara.
E uma dica, tá? Que eu já errei. A gente sempre dá orientações aqui, porque já pode acontecer com qualquer um e já aconteceu comigo. Sempre que você for retirar a máscara, presta atenção se não ficou máscara, às vezes na região do pescoço, aqueles famosos pontos cegos, né? A gente acha que tirou tudo, mas aí a cliente se levanta da maca e você vê, ai meu Deus, deixei um pouquinho de máscara ainda no rosto dela. Então, ao redor aqui do nariz, na sobrancelha, às vezes pode grudar um pouquinho da máscara, nessa região do pescoço. Presta bem atenção mesmo pra você verificar se tirou tudo. E aí, gente, vamos pra novidade, pra um lançamento assim que ganhou meu coração, que é o Sérum Niacine, que tem niacinamida da Tulipia. 20%, gente, de niacinamida. O cheirinho dele eu gostei muito, a textura é maravilhosa, me surpreendeu. A minha paciente também adorou, ela falou que a pele dela ficou muito boa depois. E eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por esse ativo, que é a niacinamida. Pra mim, ela é um ativo bem versátil, multifuncional e vem muito de encontro com o que incomodava minha paciente, que era a oleosidade também, né, manchinhas. Por quê? Ele desobstrui os poros, ele ajuda a controlar a oleosidade, uniformiza o tom, tem ação clareadora também e auxilia na reparação da pele. Além da niacinamida, né, que vai regenerar a barreira cutânea, tem ação anti-inflamatória, conta com PCA de zinco, que eu sou também apaixonada. Esses ativos em conjuntos, gente, para pele oleosa e para pele com acne é babado, é muito bom. Tem ácido hialurônico também, vitamina E. E é um sérum bem gostoso, fica bem sequinho. E aí, pra finalizar, eu apliquei o Hidrasol, tá? Como ainda tava de dia, ela ia embora depois, né, do meu espaço, enfim, a gente aplicou. E é uma recomendação também da Tulipia, né, quando você for utilizar o niacinamida, passar um pós-sol, né, ali, o pós-sol não, o protetor solar. E lógico, né, gente, vocês sempre me perguntam, tá, você não usa protetor? Depende muito do horário que eu tô fazendo esse protocolo, depende muito da onde que o cliente vai. Limpeza de pele, geralmente eu não passo protetor, eu finalizo de outras formas, tá? E esse protetor também tem todo o meu coração. Ele é um protetor, gente, que não deixa a pele seca e ao mesmo tempo fica com uma textura aveludada na pele, você não sente aquele protetor oleoso. Então por isso que eu falo que ele é bom para quase todos os tipos de pele. E ele conta ainda com vitamina E, com manteiga de karité na composição. Então, o que eu acho mais incrível nesse protetor, eu uso muito, principalmente assim quando eu vou pra praia, quando eu vou sair, né, enfim. Porque primeiro, ele não tem cheiro de protetor. A textura dele é muito gostosa. Você sente a pele hidratada e ao mesmo tempo sequinha. É uma textura assim bem diferenciada da maioria dos protetores que a gente vê no mercado. E eu gosto muito de utilizar também nas minhas pacientes, tá? E aí depois a gente finalizou com o gloss da Tulipia, da mesma linha, da mesma fragrância que a gente utilizou o esfoliante. E olha essa pele que maravilhosa, que glow lindo. Eu amei, espero que vocês tenham gostado, aprendido comigo também aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima!